Uma das maiores trends da semana no TikTok é Woman in Male Fields, que o pessoal tem traduzido como Mulheres em Campos Masculinos. O nome da trend é uma brincadeira com a expressão Male Dominated Fields, né, que se refere a profissões e campos de trabalho que são muito mais ocupados por homens do que por mulheres, como a construção civil. Só que essa tendência não tem nada a ver com o mundo do trabalho. O campo que os homens dominam, de acordo com essa trend, é não ter responsabilidade afetiva, fazer joguinho, desrespeitarem as mulheres com quem eles se relacionam e todo tipo aí de mau comportamento. Bom, Léo, se as tendências de rede social refletem algo sobre a nossa sociedade, eu acho que daria para dizer que são que os relacionamentos heterossexuais estão em plena crise, né? São incontáveis tendências que a gente está vendo surgir que tematizam a dificuldade que as mulheres sentem ao se relacionar com os homens, né? E vice-versa. Só que no podcast, recentemente, a gente conversou sobre o 4P, né? Que é aquele movimento de mulheres sul-coreanas que optam por não namorar, não casar, não ter relações sexuais ou filhos. Também falamos sobre a machosfera, a gente já falou sobre incel, enfim, eu não vou citar tudo. Mas é fato que a gente já viu muitas e muitas tendências que vão nesse sentido. Você também reparou isso? Não, super, super. Até essa discussão de monogamia, não monogamia, também fala sobre essa crise de relacionamentos em geral, né? Mas muito dentro de um recorte heteronormativo, né? De alguma forma, assim, enfim, heterossexual, né? Sim, eu concordo que existe essa crise, assim, de alguma forma. E o recorte, falando especificamente do problema masculino, né, dentro dessa equação, eu vejo que tem muito a ver também sobre relações de poder e dominância, né, e problemas da sociedade sobre isso, né. Claro que os dois lados sentem essa crise, né, mas o que a gente tem que bater, de fato, são nesses comportamentos que reforçam certas estruturas de dominância que tem que ser questionada, né, eu acho que é um pouco sobre isso, assim. Mas separo super. Para mim é super impulsionado coisas de não monogamia, de relacionamento, vejo direto. Pois é, e aí assim, mulheres em campos masculinos é mais uma tendência que entra aí para essa lista, sabe? Uhum. Tendências que mostram, que apontam essa crise nos relacionamentos heterossexuais. E aí, o que que constitui a tendência, né? O tipo do vídeo. Você vai contar em primeira pessoa, né? Um relato pessoal sobre o seu relacionamento com homens, mas invertendo os papéis. Como se fosse a mulher que estivesse agindo de forma tosca, né? Ou seja, trabalhando aí nessa indústria que é dominada por homens. E aí são 3 elementos, né. O vídeo, né, a parte visual, são mulheres super produzidas posando para a câmera, né. A trilha é a música Anaconda, da Nicki Minaj, né, então na parte aí de áudio, e aí vai ter também um texto escrito na tela. E aí o texto vai ser esse relato. Eu separei alguns exemplos de textos, alguns traduzidos da gringa, outros da forma como eles foram compartilhados por brasileiras no TikTok, porque tá lotado de brasileiro fazendo essa trend também. Mas, ó, alguns exemplos. Quando ele me manda várias mensagens seguidas e eu só respondo a última e menos importante. Ou, ele me disse que eu estava estranha e queria conversar, e eu respondi que era tudo da cabeça dele e que ele estava louco. Ou, quando ele começou a chorar na cama e eu disse, lá vamos nós de novo, dei as costas e dormi. Ou, estou em um relacionamento Caraca. sério, mas curtindo todos os stories de um homem solteiro. Ou quando ele me diz exatamente o que eu fiz de errado e eu respondo: "Sinto muito que você se sinta assim". Ou quando eu estava com ele pessoalmente, tratei como um deus, mas depois fui fria por mensagem. E aí, Léo, a gente já tem até vídeo meta trend, né? Tipo, a trend comentando a trend. Olha só, olha esse relato. Queria dizer que essa trend é ridícula e que nem todas nós somos assim. Eu sou diferente das outras, eu sou mulher, não sou moleca. Que é o bom e velho, mas nem todo homem, né? E aí, Léo, o que faz. Você quer comentar alguma coisa dos relatos? Não, é isso. Assim. Eu tava vendo aí de conteúdos que é muito engraçado, né? Que diferentes conteúdos vão ser impulsionados para diferentes pessoas, perfis, etc. Né? Aí o tipo de conteúdo que chega até mim, que talvez tenha alguma relação com isso, tem um comentário sobre assim: nunca foi tão fácil ser um homem dentro desse mercado de relacionamento, porque a régua tá muito baixa. A galera com comportamento ruim e também assim, não se cuidando de várias formas possíveis, mentais, físicas, etc. E é dessa discussão de, caraca, né? Tipo, muita gente
porque, sei lá, se relaciona mal, é isso, se relaciona mal, de alguma Mas que forma. doido esse discurso, né, porque do outro lado tem É, aquela questão da mulher hétero no mapa da fome, né, tipo assim, toda aquela é. questão de como as mulheres héteros têm sofrido. Eu não imaginava que para os homens héteros estavam chegando coisas do tipo, como é fácil ser homem hoje em dia, Não, não, em é. relacionamentos. Chega os dois, tá? Chega os dois. Como é fácil, como é difícil, mas eu acho que relaciona com esse como é fácil, sabe? De alguma maneira. Aham, sim. Me surpreende, assim, me surpreende, mas não me surpreende, porque a minha Aham. perspectiva é que realmente anda bastante fácil. Mas enfim, o que faz essa trend viralizar, e eu digo isso que é muito fácil, porque justamente é a identificação, né, Léo? Um dos Uhum. maiores fatores de viralização de um vídeo é se ele é compartilhável ou não. E o que faz com que esses vídeos das mulheres em campos masculinos sejam compartilháveis é que as mulheres olham e elas se reconhecem nessa experiência, né? Elas se reconhecem como mandar várias mensagens importantes e o cara responder uma só, a última, né? Ou se não, de estar querendo chorar e o cara, ai meu Deus, que saco, e dormir, sabe? Tipo assim. Então é a identificação que faz viralizar. E assim, é óbvio, né, Léo, que os homens já estão respondendo, já estão invertendo os papéis e contando as suas histórias, né? De homens em campos dominados por mulheres. E aí eu separei 2 exemplos, que um é quando ela me diz para bloquear uma garota e eu respondo, mas ela é legal, eu não quero ser cruel. Ou ela descobriu que eu estava traindo e eu respondi dizendo que a culpa é do meu signo. E aí, assim, algumas coisas aqui. Primeiro que quando ela me pediu para bloquear, ou seja, né, já é um comportamento que ele tá colocando como se fosse, que já não é uma coisa muito justa o que ele tá colocando como o que ela fez, né? Enfim, já é uma coisa meio estranhazinha ali, né, no comportamento. E a outra é que é de traição, enfim, que é uma coisa que a gente vê quando o assunto é esse tipo de coisa, né? Um dos discursos de culpabilização das mulheres nessa crise vai nesse sentido, né? De infidelidade e tudo mais. Uhum. E eu não achei muitos exemplos, não, especialmente em português, esses 2 são traduzidos. Mas aí, assim, algumas coisas interessantes. Que muitas das dificuldades relatadas, tanto pelas mulheres quanto pelos homens héteros, têm a ver com aplicativo e rede social. Esse caso, por exemplo, aí de pedir para bloquear alguém e tudo mais. E aí, embora o foco dessa trend seja 100% o mundinho hétero, a real é que os aplicativos fizeram com que todo mundo tivesse que aprender a trocar a roda do carro em movimento, né? Os apps transformaram muito as dinâmicas de relacionamento e não veio com um manual de instrução de como usar. Essa questão aí, é justo pedir para bloquear alguém? Eu sinto que as pessoas vão ter visões completamente diferentes sobre o que é justo e o que não é nesse sentido, né? E por aí vai, são muitas questões, sabe? Embora o foco dessa trend mundinho hétero, essas discussões eu acho que elas se amplificam muito, sabe? Um dia desses, eu estava numa lanchonete com o pessoal, enfim, e aí uma das pessoas estava falando de um amigo, né? E ela passou o arroba desse amigo para outra pessoa da rede, que estava ali sentada na mesa. E aí essa pessoa abriu o perfil, foi rolando o feed, né? E curtindo fotos. E foi rolando e curtindo. E uma Peraí, não, deixa eu entender. Na conta de outra pessoa e foi não, na curtindo? Ah, própria. tá. Olha É só, porque eu já tava desesperado. Já, já tá que isso? desesperado. Pensa o tanto que é uma coisa meio que banal e que tá te deixando desesperado, mas não foi. Foi É. assim, eram pessoas que estavam ali conversando, aí uma falou: "Ah, porque eu tenho um amigo", e estava explicando. Aí ela falou: "Ah, quem que é?". Aí falou o arroba. Aí a pessoa que estava sentada do outro lado da mesa, perto de mim, abriu o Instagram, pesquisou por Foi essa pessoa curtindo. e foi curtindo várias fotos, assim, foi rodando e foi curtindo, rodando e curtindo algumas fotos, assim, que tinham a ver com o interesse. Nem eram fotos, tipo, da pessoa sendo gostosa, enfim, nada disso não. Eram umas fotos interessantes, assim, né. O que é atratividade, né? Enfim. Mas não era do corpo da pessoa, sabe, assim, não era Aham. foto de Sim. biscoito não, era Sim, outro sim. outro tipo de foto. E aí, eu achei o comportamento muito engraçado, porque pelo contexto, eu sei que não existe interesse sexual, mas aí eu comentei que esse comportamento de curtir várias fotos, né, inclusive antigas, seria interpretado assim, sabe, como uma demonstração de interesse sexual. Pra mim isso é óbvio, Léo. Isso é óbvio pra você? Sim. Assim, interesse sexual preliminar. Não significa assim, ó, vamos para a cama, né? Significa, olha, vamos flertar, vamos trocar uma ideia. Inclusive, eu achei muito legal essa sagacidade que você trouxe, assim, falando sobre
a questão do digital, como traz essa complexidade, tem a ver com ansiedade, pressão que a gente sente, mas essa remodelação do que é o ambiente do flerte, né? Tipo Exato. assim, você vai pra balada, é uma coisa, né? Agora, ali no Instagram, você tá o tempo todo, e o que é especificamente flertar? E o Instagram, assim, francamente, é a melhor plataforma que eu já tive contato para isso, especificamente. Você vai mandar mensagem, você vai curtir, você vai comentar o que a pessoa tá fazendo, e ali você constrói alguma coisa, né? Então, eu curtir copiosamente eu decodifico como interesse. É isso. Exato, exato. É isso. Mas pra pessoa não. Pra pessoa que estava fazendo, soou como uma enorme Aham. novidade que isso pudesse sinalizar interesse sexual. A pessoa estava literalmente dando likes em coisas que ela achou legal, sabe assim? Bota fé, bota Tipo, fé. isso é legal, isso aqui é legal também, isso aqui também é legal. Foi muito engraçado, foi muito divertido, assim, todo mundo que estava na mesa começou a rir, porque a gente viu a cara de surpresa da pessoa, de imaginar que a pessoa ia achar que tinha interesse, sabe, tipo, que não era a intenção de forma alguma. E isso me fez pensar que essas dinâmicas de relacionamento por aplicativo realmente não vieram como manual, sabe? São comportamentos que eles foram surgindo e existem normas sociais compartilhadas, mas que elas dependem da idade, dependem do ciclo social, dependem até do país onde você mora. E eu fico pensando que pessoas Uhum. neurodivergentes podem ter ainda mais dificuldade em captar essas sutilezas que aos poucos a gente foi negociando aí como sociedade e eu sinto que não ficou 100% acordado, especialmente, assim, o que homens acham que é justo e o que mulheres acham que é justo, sabe, assim, o que determinados grupos vão achar que é um comportamento ok e outros grupos vão achar que não é um comportamento ok. A gente não tá 100% afinado nisso e eu sinto que isso é um dos grandes pontos de atrito. E é um choque geracional também, né? O que a gente Exato. acha uma coisa, pessoas mais velhas, pessoas mais novas, vai ser completamente diferente essa percepção, assim. Eu acho que é isso, tem que conversar mais desses relacionamentos aí, É. alinhar as percepções. Isso, e não me surpreende que uma porcentagem enorme das reclamações das mulheres e dos homens tem a ver com o aplicativo, demorar para responder Uhum. mensagem, dar like em história alheio, demonstrar uma suposta frieza na mensagem, né, porque o que é isso, né, mensagem não tem tom, é difícil você saber se a pessoa tá sendo fria ou se ela tá sendo afetuosa. Aí se você bloqueia É. ou não um contatinho depois que você começa um relacionamento, quais são as regras, sabe? É óbvio que as pessoas vão ter problemas com isso. Faz sentido? Não, faz super, faz super. Achei interessantíssimo, interessantíssimo. Mas aí acho que tem um outro lado também, sabe, que eu acho que também não dá pra ignorar, porque afinal de contas a gente tá falando, né, de mulheres em campos masculinos, né. Que tem as várias e importantíssimas mudanças sociais que a gente tem enfrentado, né. Nas últimas décadas as mulheres têm reivindicado por direitos reprodutivos, direitos trabalhistas, igualdade de gênero, inclusive em questão de trabalho doméstico, né. O que é obviamente muito justo e trouxe algumas mudanças. Então, a maior parte das mulheres jovens, elas não estão buscando um relacionamento no molde do casamento dos pais. Você entende o que eu quero dizer também? Uhum. Porque Super, eu super. sinto que existe uma questão de expectativa, né? O que as mulheres querem e o que os homens querem em termos de relacionamento. E aqui, Léo, quando a gente vai olhar essa trend, a gente percebe essa falta de simetria, sabe? Embora a maior parte das histórias compartilhadas sejam leves, você não precisa procurar muito para encontrar relatos de mulheres que estão falando sobre violência sexual, assédio moral, gordofobia, gaslighting. Mas quando são os homens que estão mostrando o lado deles, quando muito, eles compartilham histórias sobre traição. É É. evidente que os homens também podem ser vítimas de violência, né, por parte das mulheres. Mas trends como essa, elas evidenciam que parte das dificuldades enfrentadas em relacionamento heterossexuais é a completa falta de empatia. Porque pode ser que nem todo homem, mas é preciso reconhecer que quase todo homem, porque no fim das contas, não é uma conversa sobre indivíduos, é uma conversa sobre o sistema social em que nós estamos inseridas e as relações desiguais de poder que ainda persistem.